É, Timão, é tudo ou nada, Corinthians! É tudo ou nada, Timão! O Corinthians está pronto para o jogo do ano! É a hora da virada! Vai, Corinthians! Pronto para a decisão! A escalação do Corinthians, todos os detalhes, todas as informações, o noticiário mais completo do Timão agora é Copa do Brasil! É a noite da virada! Olha só! Olha só, o coração batendo mais forte. É, Coringão, tem que botar raça, tem que colocar o coração na ponta da chuteira, tem que ser Corinthians, tem que ganhar por 3 gols de diferença, tem que botar o time no ataque, tem que ter garra, Corinthians, vai, Corinthians! Roda a vinheta, produção! Eu fiquei empolgado aqui, a vinheta demorou para rodar, eu fiquei empolgado, mas é o jogo da vida, gente. É o jogo do ano, é o jogo da vida. É sangue no olho, é tapa na orelha. É o jogo da vida Corinthians, não é brincadeira, o noticiário completo do Corinthians aqui no canal do Cereto. Você já fez a inscrição no canal do Cereto? Faça a inscrição no canal do Cereto, aperte o sininho para receber todas as notificações, espalhe a notícia para o seu primo, para a sua prima, para o seu irmão, para o seu cunhado, para o seu papagaio, para a sua sogra, para o seu sogro, para o seu amigo. O canal do Cereto está no ar com o noticiário mais completo do Corinthians. Deixe o seu like. O seu like é muito importante, hein? Porque fortalece o canal. E diz para o YouTube que o canal do Cereto é um canal sério. Se você gosta do meu trabalho, você aperta aí o like, você fortalece o canal, que é muito importante. E deixe o seu comentário, porque a sua opinião faz a diferença. Eu leio todos os comentários e todos os comentários mesmo. Depois, no final do vídeo, eu vou mostrar os principais comentários. Mas antes, um recado para você da Sportbet BR. Sportbetbr.com é assim, o melhor site de apostas do Brasil. Uma plataforma super segura e super fácil de usar. Entre lá na sportbetbr.com e faça já o seu cadastro. Tá aí o QR Code para você. Você pode entrar também no link que vai estar na descrição do canal e no comentário fixado e faça já o seu cadastro. Deposite e comece a apostar. Venha torcer, se divertir e ter a chance de ganhar uma boa grana na sportbetbr.com. É assim, apostou, ganhou, é Pix. Tá todo mundo aqui na sportbetbr.com. E você pode apostar, claro, nos jogos da Copa do Brasil neste meio de semana. E o Corinthians estará na Copa do Brasil neste meio de semana e tomara esteja também na próxima fase da Copa do Brasil. Para isso, precisa vencer a equipe do Atlético Goianiense pelo placar de 3 gols de diferença, por 3-0. Aliás, gente, quero dizer para vocês o seguinte, que o Corinthians conseguiu poucas vezes na temporada este placar de 3 gols de diferença. Na verdade, ele conseguiu apenas, na temporada não, no comando, né? No comando, ou sob o comando do Vitor Pereira, o Vitor Pereira chegou em fevereiro, ele conseguiu apenas 4 vitórias pelo placar de 3 gols de diferença. 2 delas não servem muito de parâmetro, porque foram no Campeonato Paulista. Porque foram também contra equipes. A Ponte Preta, o Corinthians ganhou de 5-0, a Ponte Preta foi rebaixada no Campeonato Paulista. Então não serve de parâmetro. Né? O Corinthians deu uma sacolada na Ponte, que estava muito mal no campeonato. E 3-0 sobre o São Bernardo também não serve de parâmetro. É outro nível. O nível do Campeonato Paulista não dá para comparar com o nível do Campeonato Brasileiro. No Campeonato Brasileiro, o Corinthians conseguiu uma vitória por 3-0 na segunda rodada do Campeonato Brasileiro. No primeiro turno, né, o Corinthians venceu o Avaí pelo placar de 3-0 e 3 gols do Roger Guedes, por sinal. O Roger Guedes, que ainda é o artilheiro do Corinthians na temporada, com 10 gols marcados. 3 gols do Roger Guedes. Quem sabe o Roger Guedes não se inspira nesse resultado e volta a fazer gols. E mais recentemente, o Corinthians venceu o Santos pela Copa do Brasil,
na fase anterior da Copa do Brasil, o Corinthians venceu no jogo de ida e depois perdeu no jogo de volta, né? Mas venceu no jogo de ida pelo placar de 4-0 o Santos em Itaquera. Foi um dos melhores jogos do Corinthians no comando do Vitor Pereira. E depois perdeu no jogo de volta pelo placar de 1-0 lá em Santos. O que não foi suficiente, porque o Corinthians conseguiu a classificação. Bom, então para conseguir a classificação sobre o Atlético, ele vai ter que fazer algo que normalmente ele não faz, até pela média de gols do Corinthians. O Corinthians, no comando do Vitor Pereira, tem 47 gols marcados em 43 jogos. A média é de um pouco mais de um gol por jogo. O Corinthians faz poucos gols no comando do Vitor Pereira. Então vai ter que desencantar, vai ter que fazer gols e vai ter que também quebrar um tabu, porque o Corinthians nunca venceu o Atlético Goianiense na Neoquímica Arena. Desde que os times se enfrentam de 2017 para cá, no novo estádio do Corinthians, né, na Neoquímica Arena, são 3 derrotas e 1 empate. O Corinthians perdeu 3 vezes para o Atlético Goianiense jogando na Neoquímica Arena. Empatou 1. E não fez nenhum gol no Atlético Goianiense. Olha que absurdo. No ano passado, foi inclusive eliminado na Copa do Brasil. O técnico do Corinthians era o Silvinho. Por falar em Silvinho, houve hoje uma comparação, e está dando o que falar nas redes sociais, entre o trabalho que foi feito pelo Silvinho, os números do Silvinho e os números do Vitor Pereira. O aproveitamento do Vitor Pereira e o aproveitamento do Silvinho. E a gente separou aqui para mostrar para vocês. O aproveitamento do Vitor Pereira, em 5 meses de trabalho, aliás, caiu bastante o aproveitamento do Vitor Pereira, hein? Caiu bastante. Em 5 meses de trabalho, 43 jogos no comando do Corinthians, são 17 vitórias, 13 empates e 13 derrotas. Caiu para 49,6% de aproveitamento, ou seja, menos do que 50% do aproveitamento. Os números, eles são frios. Os números dizem que o aproveitamento é abaixo da média, né? Porque o aproveitamento sempre batia na casa dos 50, 52, chegou a ficar com 53% de aproveitamento. O aproveitamento era um pouco acima da média, mas os resultados, mais do que o desempenho, os resultados eram bons. Porque o Corinthians estava vivo em 3 competições, chegou à fase de quartas de final da Libertadores, estava vivo no Campeonato Brasileiro, mas agora está praticamente eliminado do Campeonato Brasileiro, está eliminado na Libertadores e está respirando por aparelhos na Copa do Brasil. E aí tem os números do Silvinho. O Silvinho, em 9 meses de trabalho, o Silvinho ficou 9 meses no comando do Corinthians. Tem 48%, teve 48% de aproveitamento. É praticamente o mesmo aproveitamento com o mesmo número de jogos. Quer dizer, em 9 meses de trabalho, o Silvinho teve o mesmo número de jogos. Então, na média, claro que o VP teve mais jogos, porque o VP, o calendário esse ano, o calendário é maluco. Mas em 9 meses de trabalho, 43 jogos, 16 vitórias, 14 empates e 13 derrotas. Apenas uma vitória a menos, o Silvinho, 48%. É claro que tem que se avaliar o contexto, porque senão você não é honesto na avaliação. Então, o Silvinho teve 9 meses de trabalho, o VP tem até agora 5 meses de trabalho. O Silvinho teve o trabalho interrompido, foi demitido depois de 9 meses, foi demitido em fevereiro, depois daquela derrota para o Santos no Campeonato Paulista. O Vitor Pereira ainda é o técnico do Corinthians e segundo, coloca os números do Vitor Pereira de novo, Tom, por gentileza, segundo a direção do Corinthians, não vai cair de jeito nenhum. Mesmo em caso de derrota. Era a mesma coisa que a direção do Corinthians dizia, né? Mesmíssima coisa que a direção do Corinthians dizia quando o Silvinho era o técnico. Não vai cair de jeito nenhum, tá prestigiado. Chegaram até a fazer coletiva para dizer que o técnico era o Silvinho e tal. Aí depois da derrota para o Santos, não suportaram a pressão, a torcida pediu fora Silvinho, e o Silvinho dançou. Agora, é diferente porque o Vitor Pereira, parte da torcida do Corinthians apoia o Vitor Pereira, outra parte ficou meio ressabiada
depois das últimas declarações do Vitor Pereira na história da conta bancária, aquela coisa toda, etc e tal. Então uma parte ficou chateada com isso, quando o Vitor Pereira respondeu sobre a conta bancária. Bom, a questão é o seguinte: se tiver resultado, se ganhar o jogo contra o Atlético Goianiense, se conseguir a classificação, a próxima fase, aí acabou a história, o Vitor Pereira segue e vai com Deus e vai seguir como técnico do Corinthians. E o Corinthians vai estar fortalecido, porque se passar do Atlético Goianiense, o Corinthians ficará a 4 jogos de ser o campeão da Copa do Brasil, né? Que é um título importantíssimo. Agora, se perder do Atlético Goianiense, o Corinthians vai perder a temporada. Já terá sido eliminado da Libertadores, terá sido perdeu para o Palmeiras e praticamente está eliminado do Campeonato Brasileiro, porque está numa distância muito grande, e terá sido eliminado da Copa do Brasil, o que vai causar uma crise sem proporções no Corinthians. E é difícil o técnico segurar. Por mais que a direção diga que vai segurar, por mais que a direção queira segurá-lo, eu acho que vai ser difícil. É complicado. O Corinthians é complicado. Mas vamos esperar os acontecimentos. Assim como a gente vai esperar também a escalação do time para o jogo desta quarta-feira. Como todo mundo já sabe, está cansado de saber, o Corinthians não divulga a escalação. O Vitor Pereira não costuma divulgar os relacionados. Contra o Flamengo vazou a escalação. E se vazar a escalação, eu vou trazer informação para vocês. É hora da virada, é hora da virada. Pode colocar aí, Tom, que eu vou botar de novo. É a hora da virada, Corinthians. Vai, Corinthians, é a hora da virada. Vai, Corinthians. Pronto para decisão. Escalação do Timão, é a hora da virada. Mas, o que eu vou dizer para vocês aqui? Primeiro, pode voltar, Tom. Primeiro, o que é certeza? A certeza é que o Rafael Ramos não joga. Rafael Ramos está machucado, não joga. Seria o titular? Não sei, foi o titular do último jogo. O Fagner entrou e entregou a paçoca, né? Então o Rafael Ramos saiu machucado e não joga. Foi o titular contra o Palmeiras. O Bruno Mendes também não pode jogar, porque o Bruno Mendes já jogou a Copa do Brasil pelo Internacional e também não pode jogar. Tá fora então o Bruno Mendes. O Raul Gustavo foi poupado do último jogo. O Cantillo também foi poupado do último jogo. O Fábio Santos começou no banco de reservas no último jogo. Eu acho que esses jogadores vão começar jogando. Aliás, eu vou colocar o time que eu acho, tá? Eu vou colocar o time no campinho que eu acho que vai começar jogando. Não sei se será o time que o Vitor Pereira vai escalar. É o time que na minha cabeça vai começar jogando. Cássio, Fagner, Balbuena, Raul Gustavo e o Fábio Santos. Cantillo, Duqueiroz e Renato Augusto. Mosquito, Yuri Alberto e Roger Guedes. Eu acho que vai ser esse o time que ele vai escalar. Justamente porque ele poupou o Raul Gustavo do último jogo. Ele gosta muito do Raul Gustavo. O Raul Gustavo foi titular contra o Flamengo, né? O Fagner, ele não tem outra opção. O Fagner é o lateral direito. O Léo Maná lateral, vai ficar na reserva, o garoto. O Fábio Santos foi poupado do último jogo. Acho que nessa decisão, sobretudo porque uma jogada forte do Atlético Goianiense é pela direita, né? O Atlético Goianiense arrebentou com o Corinthians pelo lado direito. Acho que ele vai colocar o Fábio Santos. Imagino, pelo menos, que ele vai colocar o Fábio Santos. No meio-campo, o Vitor Pereira gosta demais do Cantillo, principalmente quando o Corinthians joga em casa, né? Quando o Corinthians precisa fazer o resultado. E como o Corinthians não vai precisar, o Corinthians não precisa. Só faltava ele escalar 3 volantes, como ele fez contra o Flamengo, precisando ganhar também de 3 gols de diferença contra o Flamengo, e ele escalou 3 volantes. Eu acho que dessa vez vai ser diferente, jogando em Itaquera. Ele deve colocar o Cantillo, o Duqueiroz e o Renato Augusto. O Renato Augusto, aliás, a grande esperança do Corinthians é o Renato Augusto, né? E no ataque, o Mosquito na ponta direita, o Roger Guedes não é o ponta esquerda que o Vitor Pereira gosta, mas vai jogar, não tem jeito, e o Yuri Alberto que tomara desencante, porque o Yuri Alberto já fez 8 jogos com a camisa do Corinthians e até agora não fez nenhum gol. É a minha aposta da escalação. Eu não sei o que vocês acham, se vocês acham que o Corinthians vai escalar, que o Vitor Pereira vai escalar esse time ou que não vai escalar esse time. Tem outras opções, né? Tem o Fausto Vera no meio de campo, tem o Piton na lateral esquerda, tem o Gil
Na zaga, tem o Watson. No ataque, tem essas opções. O Giuliano no meio-campo, mas eu acredito que ele vai escalar esse time. Vamos esperar e saberemos apenas 1 hora antes do jogo, a não ser que essa escalação vaze. E todas as esperanças no Renato Augusto. Porque é do Renato Augusto de onde se espera que o Corinthians consiga tirar um coelho da cartola, porque ele é o cara, é o jogador que faz a diferença, é o jogador de grande qualidade, é o jogador que pode fazer alguma coisa, porque os outros normalmente não têm feito muita coisa, né? E o Renato Augusto, que teria feito um pacto com os demais jogadores para tentar se classificar, para tentar dar a virada. E a gente espera que esses jogadores mais experientes, porque o Renato Augusto é um líder técnico, é um líder fora de campo e é um líder técnico, né, dentro de campo. É um líder que ele fala e ele faz. Porque uma coisa é você ficar falando e outra coisa é você não fazer. Ele fala e ele faz. Então é importante demais que é o seguinte, os outros precisam dar a bola no Renato Augusto, que o Renato Augusto resolve. É isso. Né? Dá a bola, corre e dá a bola no Renato Augusto. É evidente que o Renato Augusto vai ser muito bem marcado, né? Tem que ser aquele jogo em que tudo tem que dar certo, que o Corinthians tem que fazer um gol logo de cara, que o Corinthians tem que fazer um gol logo no primeiro tempo, e o Corinthians vai depender demais do seu torcedor, né? O seu torcedor que carrega o distintivo do Corinthians, o tatuado no peito, tatuado nas costas, tatuado no seu coração. O torcedor do Corinthians que não desiste nunca, né? O torcedor do Corinthians que não para, que lota o superlota, né, o Química Arena, o estádio, o bando de loucos, né, o povo sofrido, que mesmo com o ingresso caro e muito caro, não deixa de lotar o estádio, muitas vezes passando dificuldade, mas pegando várias conduções, não tendo o que comer muitas vezes, tendo que entrar muito cedo no trabalho no outro dia, mas não deixa de ir ao estádio, não deixa de incentivar a sua equipe. É do torcedor do Corinthians que a equipe nunca, o Corinthians precisa ter essa, mais do que nunca, essa energia que contagia de uma maneira positiva o time corintiano dentro de campo para conseguir essa virada. Assim como o Corinthians já conseguiu tantas e tantas viradas em sua história. O que é que você acha? Deixa o seu comentário aqui, eu quero ler os seus comentários, os amigos que nos escrevem. Sereto, admiram demais o seu trabalho, um grande abraço. Por favor, o Luiz Alves de Araújo Filho, pergunte ao VP por que ele não mantém um time base e substitui de acordo com as necessidades. Todo time só engrena jogando junto, formando um conjunto. Isso é elementar no futebol. Muito obrigado. Também acho que o VP precisaria, mas acho isso faz tempo, né? Que ele muda demais o time, esse negócio de rodízio enche a paciência de todo mundo, inclusive dos jogadores. Muito obrigado. O próximo comentário que você que participa aqui do canal do Sereto, o Alexandre Leão. O professor Luxemburgo, dirigindo este elenco, eu tenho certeza que estaríamos tendo resultados, só ressaltando que no último trabalho dele no Vasco, com um time extremamente limitado, não perdeu para aquele time do Jorge Jesus, que ganhou tudo. O Alexandre Leão gosta, então, do Vanderlei Luxemburgo. O próximo comentário, o Joseph Marques, o Zé da Guitarra. A incompetência da diretoria com o Roberto e o Alessandro fica claro no fato de não terem fechado com o Soteldo, que é absurdo. O moleque joga pra caramba e ia barbarizado pela esquerda. Todos os filés eles deixaram escapar e trouxeram os pés de rato, gastando 20 milhões de reais com esse time que só está bem na classificação, impulsionado pela torcida. O Alexandre Matos montou uma equipe no Atlético Paranaense com uma folha de pagamento 1/3 disso. Olha só. Tá vendo? O pessoal tá ligado no que acontece. Tá ligado nas paradas. O próximo comentário é do Irineu Rodrigues Laurindo. Não deve demitir o técnico. A culpa maior é dessa diretoria incompetente, com Roberto e Alessandro, sabendo que a janela iria fechar. Já era para pelo menos ter contratado um jogador no lugar do Mantuan, que já tinha saído há um mês. Portanto, palmas para essa diretoria medíocre. O pessoal tá bravo com a diretoria do Corinthians. Tem mais algum comentário ou não? Ou já acabou? Ou já acabaram? Não, o Itamar Santos.
Será que tudo é culpa do VP? Se trocar o técnico vai resolver tudo? Esse rendimento baixo dos jogadores está relacionado ao técnico? Será que o Corinthians tem realmente um time bom? O VP teve à sua disposição esse time tão badalado? Agora ficar só falando que o VP expressou mal não vai resolver o problema do Corinthians. Para mim, o VP pode falar o que ele quiser, desde que o time jogue. O problema é todo o mimimi que se gerou. É isso aí, Itamar Santos. O negócio é o seguinte: se tivesse vencido o jogo, ninguém estaria falando nada. Mas como perdeu para o Palmeiras, aí estão dizendo muita coisa. O negócio é ganhar do Atlético Goianiense, conseguir a classificação na Copa do Brasil, que aí as pessoas vão esquecer novamente essa história do Vitor Pereira. Deixe o seu comentário aqui no canal do Cereto, é muito importante que você deixe o seu comentário, a sua opinião é muito importante pra gente. Eu leio todos os comentários. Aproveita, faça a sua inscrição no canal. Você já fez a inscrição? É só você apertar o sininho e também a opção todas as notificações. E é o seguinte, deixe o seu like, porque é fundamental. Você está gostando do canal? A melhor maneira, deixa eu falar para você, presta atenção. A melhor maneira de você me ajudar, de você ajudar o canal, é você deixando o seu like, tá? Você quer me ajudar? Então deixe o seu like aqui no canal do Cereto. Me segue lá nas redes sociais, @Carlos Cereto no Instagram, @Carlos Cereto também no Twitter. E agora você sabe. Acabou a brincadeira. Continue no canal.